te convidar a pegar a sua Bíblia, levantar ela bem alto comigo e falar assim, ó, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela na mão aí. Abre ela onde você achar melhor. E depois vai até o livro de Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Hoje a chuva tentou atrapalhar o nosso culto. Então tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração. Porque quando aparece alguma coisa para impedir, é porque tem algo especial vindo em nossa direção aí, amém? Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito aos nossos corações, como já tem falado comigo, né? Todos encontraram aí? No capítulo 2, versículo 1 fala assim, ó: portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja, de todas as formas de maldizer as pessoas. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele cresçam para a libertação, porque vocês provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a ele, por intermédio de Jesus, o Messias. Então, esta é a razão das Escrituras dizerem: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e todo aquele que põe a sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, esta pedra é preciosa, mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e também pedra que faz as pessoas tropeçarem, e rocha sobre a qual caem. Eles tropeçam na palavra e desobedecem a ela, como foi planejado. Vocês, porém, são povo escolhido, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Anteriormente vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Só até aí. Vou deixar essa parte aqui para a próxima. Deu certo, Mateuzinho? Então tá. Eu te dou uma piscadinha assim e você já vai saber, tá bom? Meu povo, essa mensagem ela está no meu coração já tem algum tempo. E quando o Senhor colocou ela, né, em mim, e eu estava ansioso para pregar ela, só que por algumas vezes eu não tive a oportunidade, né? Sempre a hora que eu ia ministrar, Deus mudava e fazia eu ministrar outra coisa. E hoje, quando eu ia me preparar para ministrar aqui, eu falei assim para Deus: deixa eu ministrar aquela lá. Aí ele falou: então vai porque Ele vai falar conosco. E uma parte da mensagem tem muito a ver, sim, com a nossa vida cotidiana, né, com a nossa vida ativa na obra de Deus, na missão que Deus nos comissionou a fazer, né? Ontem ficamos muito felizes, fizemos um evangelismo aqui pelas ruas, e o resultado que foi bem aceito, as pessoas aceitaram bem, né, a nossa mensagem,
quase ninguém negou, sabe, de pegar um panfleto. Algumas pessoas podiam negar, falar assim, eu não, senão você está com corona, eu não vou pegar. Mas quase ninguém negou, acho que uma ou duas pessoas só negaram. Mas nós ficamos felizes de ver a aceitação que o povo tem com a mensagem de Deus. E alguns esboçaram até uma medida de alegria em ficar sabendo que tinha uma nova igreja aqui no bairro. E isso me chamou a atenção, porque para alguns, quando se fala assim, abrir uma igreja, alguns torcem o nariz, falam assim, ixi, lá vem o povo barulhento, lá vem esses pastores aqui para carro na minha porta, lá vem esses pastores aqui vir me incomodar, bem na hora do Faustão, vai vir com esse sonzão deles aí, né? Só que a aceitação foi boa, e a alegria, né, e algumas pessoas em ficar sabendo que tem uma igreja aqui, me mostrou que o povo está carente de Deus. Sabe, essa mensagem veio no meu coração, porque Deus nos chamou para ser o povo dele, amém? Nós lemos aí o apóstolo Pedro escrevendo, né, a carta dele, e ele colocou lá que nós somos o povo escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus tem consigo uma missão, sim ou não? E a missão que nós temos é religar o povo a Deus, trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, nessa cidade, lá no Parque Bristo, onde quer que você esteja inserido, o Espírito Santo de Deus vai usar a sua vida lá, para movimentar o reino de Deus lá naquele lugar, porque você é o povo escolhido de Deus, amém? Pode melhorar, amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então, meu povo, para a gente ir direto ao ponto, Pedro, ele começa essa epístola dele falando sobre amor, dá uma saudação para a igreja, depois fala sobre amor, né? E aí ele começa, logo depois de falar sobre amor, ele começa a falar sobre a identidade da igreja. E para começar esse discurso sobre identidade, ele trouxe à memória da igreja atitudes que não são coerentes com a vida de um cristão. E não pense vocês vieram aqui para levar, como diz aí, né, cajadada, puxão de orelha. Mas existem algumas coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos e alinhar a nossa vida, alinhar o nosso cotidiano, para que a gente não tropece em pequenas coisas. Sabe, porque às vezes aquele pecadão escandaloso a gente não faz mais, a gente já é tudo crente aqui. Tudo filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, amém? Então aqueles pecadão escandalosos a gente não tropeça mais, mas às vezes nas pequenas coisas a gente vai trupicando, daqui a pouco vai esfriando, aí vem aquele marasmo, falta de vontade de estar na igreja, falta de vontade de estar participando do corpo de Cristo. E então o Pedro, ele alerta, né, a igreja falando assim, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, de todas as formas de maldizer as pessoas. Olha só que interessante. Ele não falou do adultério, do homicida, do alcoólatra, ele falou de coisas que às vezes a gente faz na nossa vida. Quantos já levaram uma fechada no trânsito aí e nunca falou assim, abençoado, vai na paz de Deus? É verdade ou não é, gente? Fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade, gente, com motoqueiro, com aqueles escapamentos barulhentos. Quando eles passam perto de mim, eu falo assim, dá vontade de pôr o escapamento no ouvido dele e fazer isso aí, para ele ver que não é bom isso, né? Então eu acabo sendo enquadrado nisso aqui. Então por isso que eu falo, gente, que a mensagem falou muito comigo, porque quando a gente lê um texto, sem se aprofundar no que ele está dizendo, a gente fala, não, eu não sou esse pecador. Mas quando a gente vai esmiuçar, a gente está lá nesse mesmo pecado, maldizendo algumas pessoas, falando algumas coisas que não convém ao cristão fazer. Por quê? Porque nós somos referência de Cristo aqui nessa terra. Principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas sabem quem nós somos, sabem que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e elas já olham para a gente com um olhar diferente. Porque ela não teria condições de dar suporte para as outras pedras. Então o construtor, quando ele ia começar a obra, a primeira coisa que ele fazia era escolher as pedras. Ele ia lá,
pegava uma por uma, via se estava no tamanho perfeito, via se dava para ele lapidar, para deixar ela no ângulo certinho, para a partir dela começar uma grande obra. Sabe, a Bíblia conta de alguns construtores que rejeitaram uma pedra preciosa e escolhida por Deus, porque aparentemente para eles não servia, mas para o Deus Todo-Poderoso Ele havia escolhido ela. A missão de sustentar a igreja estava sobre aquela pedra, só que o povo não identificou, porque aos olhos deles não servia. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Pedro ele lançou essa palavra sobre a Ásia, sobre algumas igrejas que essa carta foi destinada, e eu quero lançar sobre a tua vida também. Deus nos chamou também como pedras preciosas, como pedras angulares, sabe? E a partir de nós serão edificadas a casa espiritual que Ele disse aqui. Então eu quero profetizar na sua vida que ainda que as pessoas não tenham visto, ainda que os construtores não tenham te achado, vai chegar a sua hora. Sabe, porque o que Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir, e Ele nos chamou para esse tempo. Então se Ele nos chamou, Ele nos sustenta, Ele nos envia. Sabe, se Deus te chamou para estar aqui, se você veio aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, se você está aí por esta live também, acredite nisso que eu estou te falando, você vai ser escolhido por Deus, você já foi escolhido por Deus, e será escolhido pelos construtores. A partir de você, uma grande obra vai se formar, a partir de você, coisas perfeitas sairão. Nascerão obras perfeitas a partir de mim, a partir de você. Existe um processo, nós precisamos iniciar sendo igual a criança, para poder chegar nesse ponto de ser comparado a uma pedra angular. Amém? E então, a Bíblia fala que essas pedras vivas estão sendo utilizadas para uma edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes. Ele combateu um combate, seguiu uma carreira. Se ele seguiu uma carreira é porque teve um começo, teve um meio e agora ele estava no fim, olhando para tudo que ele trilhou na vida dele e falando assim, ó, glória a Deus, eu combati o bom combate, eu passei por uma carreira. E às vezes a gente passa a nossa vida sem se preocupar que nós temos também uma carreira eclesiástica para seguir. Nós não estamos nesse mundo para ficar aqui para sempre não, meu povo, nós estamos aqui de passagem. E o que é que nós temos construído aqui? É isso que tem que estar na nossa cabeça. Quando a gente acordar de manhã, eu vou construir algo para a minha fortuna ou eu vou construir algo para alcançar vidas? Eu vou ser usado como uma pedra para guardar riquezas, eu vou ser usado como uma pedra para salvar vidas, para alcançar pessoas, mudar histórias de pessoas, porque essa mensagem que a gente carrega transforma vidas, meu irmão. Sabe, essa mensagem que a gente carrega pode pegar um cara de uma sarjeta, de uma vida destruída, e restituir a ele uma vida digna, restituir a ele a família, restituir a ele um bom trabalho, restituir tudo. Essa mensagem, ela tem poder de mudar a história, tem poder de curar doenças, tem poder de mudar tudo. E por que é que nós não temos construído nada com isso? Sabe, às vezes nós passamos os nossos dias nos preocupando tanto com o que nós vamos fazer para conquistar o 100º par de sapato, mas não se preocupa qual vida que nós estamos deixando de lado. E Pedro, ele escreve essa carta com o intuito de acender a chama da igreja, não de puxar a orelha, e não é essa a minha ideia também. Pelo contrário, eu quero te instigar a ter essa missão diária na sua vida. A hora que você botar o pé no chão, levantar da sua cama, falar assim, hoje eu vou ser usado por Deus para falar com alguém, ainda que for um versículo para alguém no ônibus, eu vou falar. E eu não vou mais ver essa pessoa mesmo, então eu vou falar para ela. E for andando na rua, eu vou parar e falar assim, ó, Jesus te ama. Quanto tempo você não fala isso para alguém, que Jesus ama ele? Meu filho, você pega o tablet para mim, por favor, que eu estou acabando, estou gritando aqui. Pega o tablet para mim, por favor. Então nós precisamos nos envolver com a construção de algo que é eterno, algo que é sagrado, algo que vai gerar para nós e para as outras pessoas salvação de vida, transformação de vida, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, em nome de Jesus? Então,
nós somos os construtores atuais. Porque para aquele tempo, os religiosos da época, os que comandavam a sinagoga, o templo, eles tinham a missão de construir um império. Valeu, mano. De construir um império. E na construção do seu império, eles queriam tirar todo o resquício de cultura do povo judeu. O povo romano havia conquistado o povo judeu na marra, na guerra, e eles culturalmente queriam que o povo judeu fosse perdendo a sua identidade, fosse se desconectando de Deus e conectando nos deuses deles, se desconectando daquilo que Deus havia criado eles para viver, para querer se parecer com eles, com os romanos, e viver uma vida totalmente diferente daquilo. Então eles estavam construindo algo naquela época, olharam Jesus lá e não viram que Jesus é o que podia mudar toda essa história. Isso falando dos romanos para os judeus. Agora falando dos judeus para si mesmo, eles precisavam construir uma cidade de novo para sair das garras do povo romano. Eles precisavam reagir e eles esperam até hoje lá o Messias, o judeu ortodoxo espera até hoje a vinda do Messias. Eles não reconheceram a pedra preciosa que foi lançada lá. Até hoje eles estão esperando para sair daquela situação, sendo que Deus já veio, sabe? E às vezes isso pode estar acontecendo na nossa vida também, a gente não está enxergando o que Deus já fez na nossa vida, que Ele já está lá, que Ele já é a pedra viva na nossa vida, Ele é a nossa pedra angular, nós já estamos fundamentados nele, Ele suporta todo o peso da nossa vida, Ele suporta nosso peso emocional, Ele suporta o nosso peso familiar, nosso peso profissional, Ele tem sustentado tudo, mas às vezes a gente não vê, porque a nossa construção não conta com Ele. Aleluia! Deus já é na nossa vida. Nós somos chamados como sacerdotes dEle. Sacerdotes dEle. Sabe, o primeiro povo que estava no deserto, quando foi feita a divisão ali de tarefas, de pessoas para trabalhar no templo, umas para umas coisas, outras para outras, existiam, dentre todas as funções, a função do sacerdote. E o sacerdote, ele não era mais importante do que outros. Ele só exercia uma função diferente do que os outros. Só que a função que ele exercia exigia um nível maior de santidade. Para ele poder entrar no átrio e oferecer um sacrifício a Deus, ele precisava ter um nível mais profundo de santidade. Consecutivamente, quanto mais ele se doava, mais ele era cuidado por quem? Por Deus. Então o alimento do sacerdote eram as ofertas que eram levadas lá, o sacerdote comia carne. Enquanto o povo estava comendo maná, o sacerdote comia carne. Enquanto estavam comendo ração, o sacerdote estava se alimentando de carne. Mas por quê? Porque ele era diferente? Não. Porque ele se doava e ele foi chamado para aquela missão específica e a vida dele foi devota àquilo. Então podia algumas pessoas olhar para o sacerdote e falar assim, eu quero ser um sacerdote, mas só por olhar a posição que o sacerdote tinha, ele tinha uma veste diferente, um peitoral cheio de pedras preciosas, a roupa do sacerdote, quem batia o olho nele falava assim, caramba, esse cara aí tá na estica, né? Vocês viram que hoje eu botei até minha roupa de crente para vir pregar aqui. Aí você pode estar falando assim, poxa, eu queria estar lá, meu irmão, está uma guerra espiritual aqui terrível. Então, o sacerdote, gente, ele tinha uma função que podia gerar no coração de alguns até uma certa inveja, um certo desejo. Tinha um rei aí, que no meio da história, ele começou a ver que o povo estava já se dispersando, indo embora e tal, e o profeta não via para oferecer um sacrifício. O que ele fez? Ele mesmo deu uma de sacerdote e foi lá sacrificar. O que aconteceu com ele, gente? Foi condenado, Deus deletou ele, Deus excluiu esse cara.
Então, assim, estou te provando na própria Bíblia que tem mesmo pessoas que querem fazer a função do sacerdote, sabe? E Deus chamou você para ser um sacerdote, mas às vezes você não consegue olhar em você e enxergar isso, sabe? Olhar em você e enxergar essa preciosidade que tem na sua vida. Você só olha no espelho e consegue ver os seus defeitos, mas quando Jesus está em você, você não olha mais seus defeitos, você olha as suas qualidades. Quando a pedra viva está na sua vida, quando você está fundamentado na pedra viva, na pedra angular, a sua vida precisa ser uma vida de coisas boas, de qualidades, e não de defeitos. Porque defeito todo mundo tem, mas nós precisamos procurar em nós os dons. Nós precisamos procurar em nós as coisas boas que Ele colocou em nós. Ele colocou em mim, colocou em você, está aí dentro. Sabe, você só precisa olhar no espelho e olhar para você e falar assim: eu sou um sacerdote, eu vou movimentar o reino de Deus nessa terra, eu vou incomodar o inferno, em nome de Jesus. Eu não vou passar por essa vida não, eu vou viver e vou viver com grande glória, porque o meu Deus me criou para isso. Sabe, nós precisamos viver nesse nível. Olha o que Pedro estava incomodando a igreja para eles acordarem. E eu ainda estou no segundo versículo. Para serem sacerdotes separados por Deus, para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, por intermédio de Jesus, o Messias. Essa é a razão das Escrituras dizerem, né? Então, assim, nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais. Olha que conforme a gente vai caminhando na palavra, a coisa vai desvelando. Começamos falando sobre abrir mão de algumas coisas, olhar se a gente não está dando uma pisadinha de bola. Daqui a pouco já somos sacerdotes. Agora nós somos sacerdotes com a função de oferecer sacrifício espiritual. Quantos, pelo menos, sabem o que é isso? A nossa vida, ela tem que ser um sacrifício. Em Romanos 12 fala assim, né? Vamos abrir lá? Eu sei o 12:2 de cor. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Só que quero ler o primeiro. 12:1. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereceram em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, a lógica de vocês. Quem tem uma versão diferente aí? A minha versão ela é muito diferentona. O 1. Vossos corpos. Olha o que Paulo ensina à igreja de Roma, falando que rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai o vosso corpo como uma oferta viva, sacrifício vivo a Deus. E esse é o vosso culto racional. Alguns querem deturpar aí, né, pegar texto fora de contexto, falando que culto tem que ser racional. Quando começa a falar em línguas já não é mais racional. Não, o culto racional quer dizer assim, o que faz sentido, o que é lógico, o que tem razão, é ofertar a nossa vida como uma oferta viva a Deus. Esse é o sacrifício espiritual que Pedro vai falar lá na frente, porque quando a gente se sacrifica na nossa carne, gera em nós uma glória espiritual para Deus. Sabe, quando a gente abre mão de algo que não faz bem para a nossa carne, nós geramos em Deus a nossa glória, é no mundo espiritual e é lá que a gente tem que guerrear. Olha só, esses apóstolos, eles caminharam com Jesus, né? E é interessante você ver a vida de Paulo, por exemplo. Paulo ele era conhecido no inferno. Sabia disso aí? Teve uma passagem da Bíblia que fala lá que um rapaz foi expulsar um demônio.
Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio virou para ele e falou assim, ó, é o seguinte, Jesus eu conheço. E Paulo eu sei quem é. Mas e você? E foi e deu uma surra no cara. Ou seja, o demônio conhecia Jesus, fato, e conhecia Paulo. Por quê? Paulo devotou a vida dele de surra em surra, de perseguição em perseguição, de naufrágio em naufrágio, sabe? Nós fizemos uma live sobre resiliência e pegamos a vida de Paulo como um exemplo de resiliência. Ele apanhou demais, gente. 5 vezes ele apanhou uma chicotada a menos do que a sentença de morte. Se ele levasse mais um peteleco, o cara morria. 5 vezes ele passou por tudo isso, mas não abandonou a fé. E às vezes a gente simplesmente ora e não vê o fogo acontecendo, a gente já quer abandonar Deus já. A gente já não quer mais entregar a nossa vida, a gente já não quer mais ir para a célula, falar, não, eu estou com dor de dente, eu não vou para a célula. Não tomamos um tapa e não quer fazer as coisas. Por que Paulo era conhecido no inferno? Porque ele sacrificava a sua vida, sacrificava o seu corpo, sacrificava tudo aquilo que era prazeroso para a sua carne, porque ele sabia que a hora que ele passasse dessa carne para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual ele ia ser recompensado, e lá nós seremos recompensados também. Vale a pena sacrificar aqui para alcançar a vida das pessoas, e isso vai gerar para nós uma glória eterna. Não é essa vida, não é para essa vida. A gente pode fazer faculdade de teologia, a gente pode fazer didática, oratória, falar bem. Eu falo mal, meu português é bem limitado. Mas eu posso fazer curso disso, curso daquilo, para tentar aperfeiçoar algo que não é isso. Na verdade, a mensagem ela vem daqui, ó. Tem um ditado que fala assim, né? Pregue o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Ou seja, é a sua vida que prega por você. Se necessário usar as palavrinhas, usa, mas as suas atitudes falam por você o tempo todo. Então, sacerdotes de Deus, quero dizer algo para vocês nessa noite. Deus te trouxe aqui para te reacender a sua verdadeira identidade, o seu propósito, para que você saia daqui e volte para sua casa com o seu coração queimando, sabe? Com essa autoridade sobre a sua vida, que você é um sacerdote escolhido por Deus, para fazer uma construção de uma casa espiritual e ser colocado como sacerdote nessa casa. Portanto, para vocês que mantêm a confiança, esta é a pedra preciosa. Mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E também a pedra que faz as pessoas tropeçarem, e rocha sobre a qual caem. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó: você rejeitou a pedra angular? Para alguns, eles rejeitaram. E essa pedra viva, para nós que reconhecemos, se tornou para eles motivo de morte. Porque quem não aceita Jesus vai para onde, gente? Vai para a morte eterna. Quem não o reconhece como uma pedra viva, quem não aceita, sabe, utilizar ele, colocar ele na sua vida, tem como destino uma morte, e uma morte eterna. Porque Jesus é o único caminho que nos liga ao Pai, e por meio de Jesus nós vamos cumprir a nossa missão de ligar a humanidade a Deus, sim ou não? Agora, quando não tem Jesus na equação, o que fica? O buraco, não tem ligação com Deus. Acabou, não tem conexão, porque Jesus não está lá. Então, se eles rejeitam a pedra, estão escolhendo a morte. Sabe, às vezes pode estar subindo aí no seu coração agora, falando assim, mas eu não quero ser sacerdote, eu não quero ser nada disso, eu só quero vir aqui dar glória a Deus, cantar umas 3 musiquinhas para minha casa. Toma cuidado. Que às vezes você pode estar bloqueando um projeto que Deus tem traçado para a sua vida, que Ele conta com você. Ele quer entrar na sua vida para ser aquela pedra que nem eu mostrei ali, que vai completar algo que está faltando. Quem sabe não é isso que está faltando para a sua vida virar de chave, mudar a situação, mudar tudo ser transformado. Quem sabe não é entregar a direção da sua vida, o controle da sua vida na mão dele e falar assim, tá bom, eu me rendo, faz aí o que você quer fazer e vamos para onde você quer me levar, que eu jogo a toalha.
Quem sabe não é isso que falta. Colocar Jesus no controle de tudo. Mas tudo, gente, é tudo. Não tem tradução para tudo. Tudo é tudo. Não adianta falar assim, não, só vou lá na igreja, mas aqui em casa eu não oro, aqui em casa eu não cultuo, aqui em casa eu não coloco a mão na cabeça do meu filho, aqui em casa eu não sou sacerdote do meu lar. Pelo contrário, nós temos que começar em casa. Aqui na igreja nós devemos transbordar aquilo que nós começamos a encher lá dentro da nossa casa. Mateus 6,6 é no nosso quarto que começa a nossa intimidade com Deus. Do nosso quarto vai para a nossa sala, a hora que a gente chama a nossa família, faz um culto avivado lá. Teu filho tem que olhar para você e reconhecer que você é um homem ou uma mulher de Deus. Sabe, ele tem que olhar para você e falar assim, poxa, quando vê algum amiguinho com problema, fala assim, eu vou chamar meu pai para orar, que meu pai ele é um homem de Deus, meu pai é um homem de oração, meu pai ora. Você tem que ser exemplo dentro da sua casa, sacerdote lá dentro, na sua família. O sacerdócio começa dentro de casa. Aí a medida que você vai ter, se você está sendo ou não um bom sacerdote, é olhar para a sua família e ver se eles seguem os seus caminhos ou não. Se os teus filhos não querem ter a vida que você tem, é porque talvez você não tenha sido um sacerdote lá dentro. Agora, se onde você vai, teu filho quer estar junto, se o que você faz ele quer te imitar, se o que você fala ele quer falar, se tudo que ele olha para você, ele quer replicar, é porque você tem sido um bom exemplo para ele. Amém? Então, nós precisamos colocar Jesus em tudo, porque aqueles que rejeitaram, escolheram a morte. E para quê? Para louvar aqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque anteriormente vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aqui fala assim, antes da nossa escolha por Jesus, antes de entregar a nossa vida para Jesus, nós não éramos participantes de tudo isso que nós estamos falando aqui. E para esse povo que Pedro está escrevendo, ele também está escrevendo essas cartas aos gentios. Uma igreja que não era igreja de hebreu, não era igreja de povo de judeu. Era a igreja do povo pagão, que havia se convertido. Eu fui um pagão que me converti. Então essa mensagem é para mim. E eu pergunto para vocês, vocês se converteram também? Essa mensagem é para você também? Então, se é para você, meu povo, é porque vocês hoje são o povo de Deus. Nós nos tornamos o povo de Deus por intermédio de Jesus. Ele estendeu a nós a graça, e hoje nós estamos aqui mediante a graça dele. E por ele e para ele são todas as coisas, e é para ele que eu vou devotar a minha vida, porque pela misericórdia e pela graça dele, hoje eu sou participante de tudo isso que nós estamos falando. Hoje eu sou sacerdote da minha família, só por conta da misericórdia e da graça dele. Se não fosse isso, não seria o povo de Deus. Eu estaria tropeçando lá junto com aqueles que não escolheram, amém? Então, meus amigos, eu quero encerrar essa mensagem com esse último versículo. Deus nos chamou para ser sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Esse é quem você é. Tem a música da Gabriela Rocha, né? Diz que amado sou, né? Diz que quem dizes que eu sou, né? E esse daí é quem você é. Se existe qualquer outra voz que tenta te falar o contrário, Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que você é povo escolhido de Deus, você é sacerdócio real, nação eleita, esse é quem você é. Sabe, você tem que olhar para o seu espelho e encher a sua bola e falar assim, eu sou o cara, porque Deus me trouxe aqui, porque Ele está em mim, porque Ele me chamou para essa missão, Ele me capacita para fazer as coisas, não é na força do meu braço, mas é apoiado na pedra principal, na pedra angular, naquela primeira pedra que nós vimos aí. Amém, gente? Quero convidar vocês a ficar em pé aí no seu lugar. Vem aqui, meu fiel escudeiro.
eu não sei o que você tem vivido nos seus dias, quais são as suas dificuldades, as suas limitações, mas eu sei que existe, e Deus também sabe disso, e apesar de todas elas, Ele nos chamou, Ele me chamou sabendo de quem eu sou, sabendo de quem eu fui, sabendo de tudo isso, ainda assim Ele estendeu a sua misericórdia e a sua graça sobre a minha vida. Então eu não sei como você entrou aqui nessa igreja hoje, talvez na correria para fugir da chuva, talvez, sabe, com alguma angústia no seu coração, talvez já tão longe dessa identidade que você tem de nação escolhida, povo real de Deus. Sabe, talvez você tenha entrado aqui hoje com seu coração tão quebrado, se sentindo desvalorizado, inútil para as coisas do reino de Deus, inútil para a sua vida, para a sua família. E eu quero convidar você nesse momento a sondar o seu coração aí. E talvez esse sentimento pode estar rondando as suas emoções, o seu pensamento, porque você está rumando a um propósito, rumando a algo que o inimigo sabe que você vai fazer um barulho no inferno. Ele sabe que a hora que você se identificar com a sua missão de vida, Ele não vai mais conseguir te segurar. Sabe, não vai ter mais pecado que vai te fazer tropeçar, não vai ter mais nada que vai te separar da poderosa graça e misericórdia de Deus. E através da sua vida, muitas pessoas serão alcançadas. Através dessa igreja, muitas pessoas serão transformadas. Muitas vidas serão restauradas. Pessoas que estão magoadas, machucadas, vão receber a graça e a misericórdia de Deus e o bálsamo que Ele traz consigo. Isso tudo vai acontecer através da sua vida, através da minha vida. Então conecte agora sua mente nele. E se você precisar pedir perdão, como no começo da mensagem nós lemos aqui, tem algumas coisas que nos afastam disso. Peça perdão para Ele. Quando nós vamos ceiar, a Bíblia nos ensina a sondar a nossa vida e ver se há algo errado. E então tomar a ceia. Não é para ver o problema e não consertar. É para identificar que tem, pedir perdão e participar da mesa. Então sonda o seu coração, se necessário for pedir perdão sobre algo aí, sobre talvez você maldizer alguma pessoa, sobre alguma mentira que você tenha contado, alguma coisa pequena que o Espírito Santo vai subir no seu coração. Agora peça, para que a hora que nós formos orar aqui, nós possamos acessar um nível tão profundo nele, que essa casa vai se encher da glória de Deus, em nome de Jesus. Sabe, não vai ter mais barreiras para impedir nós de movimentar e sacrificar sacrifícios espirituais a Deus. Então comece a fazer uma oração aí no seu lugar agora. Peça para que o Espírito Santo de Deus testifique essa mensagem no seu coração e traga uma aplicação individual naquilo que você mais precisa. Ele será a pedra angular da sua vida, a pedra viva, para suprir todas as suas necessidades. Enquanto você estiver apoiado em Deus, escute o que Deus tem falado à igreja. Enquanto você estiver apoiado em Deus, enquanto Ele for o teu alicerce, nada vai te abalar, você não vai ser destruído, você não vai ser desanimado, porque Ele é o seu sustento, Ele é o seu apoio, é Ele quem sustenta a sua vida. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Deus, por o Senhor ser tão maravilhoso conosco, Pai. Oh
Oh Deus, tantas pessoas que o Senhor podia ter escolhido, pessoas melhores, pessoas mais capacitadas, pessoas com mais qualidades. Ainda assim o Senhor nos chamou para ser a sua nação peculiar, Pai, o povo escolhido por Ti, sacerdócio real, Pai. Deus, e eu peço que essa mensagem, Pai, ela caia como uma semente em terra fértil dos nossos corações. Oh Deus, que em nome de Jesus o nosso inimigo não roube essa semente, mas que ela crie raízes profundas e que dê frutos, Pai. Em nome de Jesus, e que possamos acordar diariamente nos lembrando da nossa verdadeira identidade, que é sacerdotes reais. Sabe, construir, Pai, junto conosco nessa cidade, lá em São Paulo, lá no Parque Bristo, construir, Pai, uma casa de oração espiritual, construir, Senhor, uma igreja forte, alicerçada em Ti, Pai, que através de nós, pedras vivas para esse tempo, Senhor, pessoas possam receber a Sua mensagem, pessoas possam ser alicerçadas em Ti também através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou, frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Agora você aí no seu lugar de posse dessa identidade, comece a declarar isso em voz alta. Faça o mundo espiritual ouvir a sua voz agora, dizendo que você é um sacerdote levantado por Deus. Você é um homem ou uma mulher de Deus escolhido para esse tempo. Comece a orar em voz alta e declarar a palavra de Deus. Comece a declarar que Ele é a sua identidade, que você está firmado nele, nessa rocha. Se você ora em línguas, comece a orar aí agora em nome de Jesus. Vamos atrair a glória de Deus, manifestar a glória dele aqui nesse lugar.
Pai. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, Pai. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Oh, Pai, que através desse povo, Senhor, através dessa igreja, oh, Deus, que através das nossas vidas, Pai, se cumpra, Senhor, a tua palavra. Em cada uma aqui, Senhor, possa ser cumprida, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, aleluia. Vocês estiverem meditando na palavra de Deus, continue esse texto que nós lemos hoje. Depois, se você quiser me passar uma mensagem, a gente pode conversar um pouco sobre esses outros versículos, até o capítulo 3. Não vou falar agora, senão vai ficar muito tarde. Mas fica a dica aí, estuda lá na sua casa. O Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Amém? Alguns recados aqui, mas eu prefiro que você vá para sua casa com essa mensagem. Que você não ouça mais nada agora que vai roubar essa identidade do seu coração, essa semente. Vá pensando nisso, sabe? Como no encontro com Deus, que fala pra gente ficar quietinho. Vai pensando nisso para sua casa, que quem você é em Deus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Se depois do culto você quiser uma oração, pode vir aqui que a gente faz aqui. Os presbíteros estarão aí, eu estou aqui também. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos por ter respondido a nossa oração. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez em nós e fará também através de nós. Muito obrigado por ser o nosso Deus, por ser a nossa pedra angular, Pai. Muito obrigado por ter nos chamado para ser o povo escolhido por Ti. Muito obrigado, Senhor, por ter aberto os nossos olhos, Pai, e firmamos o compromisso contigo, Pai, que de hoje em dia viveremos construindo uma casa espiritual para Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Senhor, que o Teu amor repouse sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a Tua vida, sobre a Tua família, sobre todos os teus negócios, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Vai em paz, cumprimente seu irmão assim, ó, dá um soquinho aí. Aleluia.